Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Contraponto Podcast. E, Rafael, hoje estamos aqui no primeiro episódio do ano de 2026. E no mês de março, no mês das mulheres, um mês super especial para essas pessoas que são tão importantes em nossas vidas. E escolhemos um tema hoje para debater super relevante, com um tema relacionado ao direito das mulheres. E, infelizmente, é atribuído a uma violência doméstica que a cada dia cresce mais no nosso país. E a ideia seria a gente bater esse assunto com reflexo no direito das famílias. E para isso, hoje, nós, além da sua cara conhecida aqui, já em todos os episódios, nós estamos recebendo duas pessoas, duas convidadas, ilustres convidadas, e que eu vou passar agora para o Dr. Rafael, para falar um pouquinho qual a sua expectativa hoje do nosso episódio, desse bate-papo, o que você espera para hoje, e depois apresenta nossas convidadas. É verdade, Saulo. A gente fazendo o nosso primeiro episódio do ano, eu sei que o nosso público, o pessoal de casa, clientes que me acompanham, estão me cobrando mais vezes, tá? E eu vou estender agora essa cobrança para o doutor, para que a gente possa marcar mais vezes, mais episódios como esse, porque tem muita gente que nos acompanha, que gosta de nos ouvir, que pede certos temas para que a gente possa seguir. Então, eu recebo essas cobranças e saibam que, apesar da corrida do nosso dia a dia, da nossa rotina corrida, a gente vem sim se planejando para poder voltar a fazer mais vezes o nosso programa, porque a gente gosta de tanto de estar aqui como de levar conhecimento para quem está em casa. O nosso primeiro episódio é mais do que especial. Já que nós demoramos a fazer, que bom que é um episódio. Passamos um pouco aí o Dia das Mulheres, mas é o mês da mulher, o mês de março é o mês da mulher. Nenhuma. Então, ainda que a gente tenha demorado a fazer o episódio, que bom que é esse tema, que bom que nós temos aqui as convidadas mais do que especiais, doutora Elisângela, doutora Larissa, que aceitaram o nosso convite, que vão estar aqui nos abrilhantando com o seu conhecimento. Tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar. Logo mais eu vou pedir para colocar também o arroba do Instagram para o pessoal de casa seguir, tá bom? E eu quero abrir espaço para as nossas convidadas, que possam falar um pouco sobre vocês, para que o pessoal de casa possa nos acompanhar e saber quem são as doutoras Larissa e quem é a doutora Elisângela, por favor. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão assistir, mas, enfim, é um prazer enorme estar aqui. Principalmente está tratando do tema, né, das mulheres, que é um tema que está em altíssima relevância, cada vez mais evidência, sendo extremamente necessário esse debate e a gente construir cada vez mais, né, na sociedade a necessidade do respeito às mulheres, desse direito que está sendo tão, né, hoje em dia pejorativo, porque está sendo cada vez mais difícil ser mulher na sociedade em que a gente está vivendo, em decorrência de toda a violência que a gente tem visto aí, principalmente quando a gente abre as redes sociais, enfim. Eu sou a doutora Elisângela, eu sou formada desde 2019, mas eu sempre atuei na área pública, né? Eu tenho 13 anos de vida pública, mas eu entrei no direito, né? Porque ele abraça você e aí, né, em decorrência do cotidiano mesmo, aí eu atuo na área civil, mas prioritariamente hoje eu atuo na área de família também, que é uma área que eu gosto muito, é uma área de extrema relevância, que está no dia a dia de todo mundo precisa, e vamos, né, que seja um debate muito bom em relação a isso. Doutora Larissa. Vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Larissa, eu sou bacharel em Direito. O direito de família está na minha vida desde quando eu entrei na faculdade. Eu comecei na defensoria, atuando na área de família e de violência doméstica. E estou esses 5 anos de faculdade inteiro nessa área, vendo de todos os âmbitos, de todos os lados, tanto das pessoas mais humildes, tanto daquelas pessoas com um financeiro maior, sofrendo vários tipos de violência, patrimoniais, físicas, de todos os tipos. Já estou com a OAB, mas estou terminando para pegar. E é isso, espero que seja um papo muito interessante que ajude outras pessoas a até sair de certas situações, ver que é possível. É isso, sejam todas vocês, sejam bem-vindas. Tenho certeza que vão abrilhantar o nosso bate-papo.
A doutora Larissa, ela começou falando que ela é bacharel em Direito, eu achei que ela fosse esquecer de falar da OAB. Não, a OAB já está desde o oitavo, já praticamente, tem, exatamente, já passou e eu agradeço a ter aceitado o convite, porque eu tenho o privilégio, ela é minha estagiária desde o... acho que eu estou lá desde o quarto período. Foi desde o quarto período, então eu acompanhei o crescimento profissional dela e o convite... Muitos anos já. Foi porque ela já é advogada já muito antes de passar na OAB. Mas explicada de onde vem o brilhantismo. Isso, doutor. Então, doutor, a gente não pode, infelizmente, temos que, antes de entrar na área, na seara que que eu tenho um certo acolhimento, que é o direito da família, mas a gente tem que falar inicialmente da violência doméstica. E para quem está nos ouvindo, eu queria que você, como atuante na área criminal, que falasse um pouco para a gente quais seriam essas hipóteses de violência doméstica. Porque quando as pessoas, muita gente, o leigo, quando a gente ouve falar, não tem a noção de o que de fato seria violência doméstica, acha que é aquela agressão, aquele tapa, aquele soco, e que seria tão somente isso. Mas nós sabemos que vai muito além disso. Fala um pouquinho pra gente dessas hipóteses de violência doméstica. De fato, quando se fala em violência, como um todo, não só a doméstica, mas o leigo ele já pensa de forma direta aquele palavrão, uma ofensa, ou uma ameaça, ou um contato físico, né, o soco, o uso de armas de fogo e armas brancas. Essa é aquele tipo de violência que está na cabeça de quem escuta à primeira vista. Só que quando a gente passa a falar de violência doméstica, a gente não pode nunca se esquecer que é uma lei extremamente famosa e que traz basicamente ali os tipos de violência, que é a Lei Maria da Penha. Quem nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha? E a Lei Maria da Penha ela é categórica. Ela traz ali, apesar de ser uma lei multidisciplinar, né, é uma lei que ela fala sobre direito de família, sobre direito civil, sobre direito criminal e até sobre direito trabalhista. É uma lei multidisciplinar. E ela lista para nós os tipos de violência e o que seria essa violência doméstica, aquele tipo de violência que ocorre dentro de um lar, dentro de uma família, dentro de um grupo de pessoas que existe uma afinidade, uma afinidade mais próxima, mais íntima. Ligados pelo afeto. Ligados pelo afeto. Nesse ponto, a Lei Maria da Penha ela traz os tipos de violência. Quais seriam elas? A física, que nós já conhecemos, a violência psicológica, a violência sexual, a violência moral e a violência patrimonial. Muitas pessoas se esquecem que até o seu patrimônio ele está ali ligado a um tipo de violência pela Lei Maria da Penha. Muitas pessoas se confundem, acham que a violência patrimonial ela em si seria um crime, mas na verdade não seria um crime. Não existe um crime de violência patrimonial. Isso acontecia também com questões de violência psicológica, né? Antigamente nós não tínhamos também um crime exato para a violência psicológica. Até que o nosso legislador, lá em 2021, passou a alterar isso. Então, antes de 2021, nós tínhamos que buscar outros tipos penais para poder enquadrar na violência psicológica. Eu estou citando esse tipo de violência porque difere um pouco da violência física, mais silenciosa. E até que, então, o legislador atribuiu um crime exato para isso. A violência patrimonial padece desse limbo legislativo. Nós não temos exatamente um tipo penal falando do que é a violência patrimonial, de qual é o crime daquele de como ele deve ser tipificado, de como o agressor deve vir a responder. Então, nós precisamos buscar na legislação outros tipos penais que se enquadram ali, como, por exemplo, um crime de furto, um crime de apropriação de indébito, um crime de estelionato. É isso? E eu tenho reparado, eu estava até lendo um artigo falando sobre isso, dessa dificuldade de se enquadrar, sobretudo a violência patrimonial, pelo fato de não ter um enquadramento penal específico, e os juízes da vara de família, eles são resistentes quando a gente alega nas petições de divórcio que está acontecendo, às vezes, nitidamente violência patrimonial, omissão de renda, ocultação de bens, de investimentos, e eles passam despercebidos. Existe uma invisibilidade dessa violência patrimonial no direito de família, nas varas de família,
que eles acreditam que por ser uma violência ligada à Lei Maria da Penha, isso deveria ser tratado lá no Juizado Especial Criminal. E quando a gente aborda isso no Juizado Especial Criminal, eles acham que é um assunto que deve ser tratado dentro do direito de família por ser uma divergência de divórcio, uma divergência de partilha de bens. Daí a dificuldade. Eu vi até uma defensora pública defendendo que, na verdade, deveriam haver varas mistas para tratar de assuntos relacionados ao Juizado Especial Criminal, que trata da violência doméstica, junto com o divórcio, a partilha o direito de família. O que você acha sobre isso, doutora Larissa? É uma visão até que quando elas vêm procurar a gente percebe que nem elas reconhecem a violência que elas estão sofrendo. Elas não sabem diferenciar. Muitas vezes violência é física, mas não. Tem a violência patrimonial, que a gente tem que demonstrar para elas que elas estão sofrendo isso, que eles estão escondendo bens, que às vezes estão anos com essas pessoas e elas não sabem realmente a renda, porque eles já estão planejando há tempos escondendo dinheiro, escondendo patrimônio e não falando nada para essas mulheres, e elas nem sabem a violência que elas estão sofrendo, principalmente patrimonial. A física, ela é mais visível, a moral também, mas a patrimonial eles escondem, é um pouco mais complexo. Você falou num ponto que é interessante e que muitas vezes as pessoas realmente, as mulheres especificamente, não sabem que estão sofrendo. Como você falou, é uma violência invisível, porque ela acha, mas sou casado, regime da comunhão parcial de bens, ou vivo uma união estável. Às vezes são mulheres que não trabalham e renunciam à sua vida profissional e estão em casa, e o marido é o provedor, e ela não sabe quanto ele ganha, não sabe quanto que ele tem de investimento, não sabe se ele comprou um imóvel, porque se for casado até precisa da anuência dela, mas se não for casado, se for união estável, ele consegue comprar qualquer apartamento, terreno, e fazer qualquer tipo de investimento sem que haja anuência expressa dela. Mas muitas vezes eles usam justamente dessa relação de confiança, porque no atuar, né, da advocacia, a gente percebe muito isso, porque as mulheres, elas se entregam muito à relação. Então, como a gente vive, né, infelizmente parece clichê, mas é importante a gente falar sempre que a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, né, que as mulheres, elas são ensinadas, e machista, elas são ensinadas desde sempre que o casamento era uma instituição de segurança. Sim. Que a mulher, ela não tem que ter a própria autonomia. Então, o que tem se visto hoje é a necessidade de autonomia das mulheres. Eu acho que o mais relevante que tem que se tratar hoje é que as mulheres sejam ensinadas a terem autonomia, porque o que vai fazer elas, muitas das vezes, conseguir sair, apesar de não ser uma questão social, né, de valor, de você ter menos ou de você ter mais, porque em todas as camadas sociais a gente verifica que existe ainda ali a violência doméstica, mas você consegue ver, muitas das vezes, essa questão justamente de confiança, né? Elas têm confiança plena no seu companheiro e aí daí eles usam isso para poder camuflar, né, patrimônio. A gente vê muito isso. Eu já vi clientes assinando documentação sem sequer saber o que elas estavam assinando. E muitas das vezes foi um pacto pré-nupcial para que elas não tivessem direito a nada num divórcio. E você não consegue, muitas das vezes, num curso de um processo de conhecimento, demonstrar que aquilo ali foi feito porque a data é retroativa. Então, assim, é muito complicado, a gente precisa cada vez mais discutir esse tema justamente por isso, porque as mulheres precisam ser ensinadas sobre autonomia financeira e principalmente também psicológica, porque a gente vê muito que as mulheres, elas são ensinadas, né, a serem assim. E isso, muitas das vezes, foi o que a doutora Larissa falou, elas nem sabem da violência que elas estão sofrendo. Por isso que é muito importante também a Lei Maria da Penha ter trazido todos esses institutos, esses mecanismos para poder valorar e classificar cada tipo de violência, né? Para que a gente tenha esse conhecimento de que aquilo ali está acontecendo naquele caso e que a gente consiga ajudar cada vez mais mulheres em relação a isso. Tem muitos casos que elas começam um relacionamento com um emprego, com uma condição financeira. Abdicam disso. E aí, a pedido, normalmente, desses maridos, futuros maridos, elas abdicam porque eles querem dar falam que vão
custear tudo, que ela para ficar para a família, aí quando divorcia, e aí? Como que essa mulher fica? Exatamente. Tanto que a gente entra normalmente com alimentos compensatórios, transitórios, que hoje em dia muita gente nem sabe que tem direito, que é coisa do passado, ter que dar pensão à mulher. Isso. Mas não, e esse tempo que ela ficou cuidando dessa família, se dedicando totalmente por pedido do próprio marido, e depois chega e ela não é mais nada, ela vai perder a posição que ela tá de um bem-estar e fica com medo de sair desse relacionamento até por isso, apesar de vários abusos que pode estar sofrendo durante essa relação. Coincidentemente, hoje, uma das clientes que eu atendi, uma senhora já com mais de 30 anos de casado, já havia renunciado à sua vida profissional já há algum tempo e era vítima de violência. É vítima de violência. E ela estava num ciclo de violência, não só física, porque, segundo ela, o marido é bipolar e é um agressor, e além da violência psicológica, tinha a violência patrimonial, porque ela não trabalha mais. Ele, que era o único provedor, já há mais de 15 anos, só ele que trabalhava, e ela não sabia o que ela ia fazer se ela saísse de casa, se ela tomasse a coragem de sair de casa. Porque ela tinha, por um lado, medo de sair de casa, de continuar sofrendo essa violência psicológica e física. Por outro lado, apesar de não ter mais filhos menores, como que ela sairia e como que ia se sustentar? Foi aí que eu falei, olha, mas a senhora tem o direito aos alimentos compensatórios, alimentos transitórios, mas o que é isso? Nunca ninguém me falou isso. Foi que eu expliquei. E é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam que os alimentos compensatórios, e aí tem tudo a ver com a questão que a gente está falando, você tem direito se você renunciou à sua vida profissional, se você está em casa, cuidando da casa, da sua vida, da família, ao passo que o pai, o marido é o único provedor da casa, você é dependente financeiramente dele, após o fim do relacionamento, você tem direito a se manter. Você tem direito a receber os alimentos que são regulares, que são aqueles alimentos para você ter a sua subsistência básica, para você pagar as suas contas, e os alimentos compensatórios, que é quando há a queda abrupta no seu padrão de vida. Você vivia com o seu marido ganhava lá 20, 30 mil e se sustentava, pagava todas as suas despesas, de repente você se vê sem R$1, sem saber como sustentar, sem trabalho. É aí que entram os alimentos compensatórios, exatamente para que haja uma compensação durante um período. E outra hipótese dos alimentos compensatórios é quando há a situação dos bens que não são partilhados, ou o companheiro ou o marido está na posse de todos os bens, e você, até que essa partilha seja efetivada, você tem direito de receber esses alimentos compensatórios, ou às vezes é um aluguel de um imóvel, a venda de algum imóvel para poder você, nesse período, se sustentar. Então é importante que as pessoas saibam que apesar de estar no ciclo de violência doméstica, é sempre possível recomeçar, é sempre possível conseguir sair disso, desde que procure os meios adequados, os profissionais adequados. Mas, assim, por isso que é importante o acompanhamento jurídico em toda essa tomada de decisão, né? Porque primeiro começa justamente na questão da autonomia financeira que a mulher normalmente não tem. Então, ela tem segurança porque normalmente são relações onde essas mulheres também têm filhos, né? Então, assim, o que eu vou fazer com o meu filho? No meu atuar profissional, eu sou muito abordada por mulheres nessa situação. Eu tenho 2 filhos, ele não quer sair de casa, o que eu vou fazer? Uhum. Então, assim, a gente verifica muito isso no dia a dia das mulheres completamente sem orientação, elas não sabem o que fazer. Como eu me separo? Qual seria a minha chance? Existe vida lá fora? Como eu vou, entendeu? Como eu vou me sustentar? O que eu vou fazer? Principalmente nessa questão, assim, ela, por abdicar de muitas coisas para poder ali ficar cuidando do lar, dos filhos, elas se perdem. Então, um acompanhamento profissional e psicológico, porque primeiro essas mulheres precisam entender quem elas são, para poder, tomar essa decisão. Porque a violência, ela é silenciosa, né? O agressor, ele não é ruim 24 horas o tempo todo. E a violência, ela começa pequena. Às vezes parece cuidado. Eu vou te buscar. Onde você está? Um monitoramento 24 horas no telefone.
ele tem característica de zelo, né? E aí daí começa se desencadeia, você não precisa trabalhar, fica em casa, né? E isso vai Os minando abusos. aquela mulher até que ela não consiga mais sair daquela situação. Então, assim, é muito importante, né, justamente por todo o mecanismo que o direito traz para tutelar o direito dessas mulheres, para que elas busquem. Você está numa situação de violência? Busca, porque hoje em dia tem municípios que têm até abrigo provisório, permanente, por um tempo. Então, você consegue, sim, né, sair dessa situação. Na verdade, é uma espécie de controle que eu gosto de brincar. É controle, sabor, romance. Sabor, romance. Sabor romântico, perdão. Em que, como a doutora falou, parece que é um carinho, parece que é um cuidado. Mas, aos poucos, ele está controlando seus horários. Sim. Ele vai controlando aonde você pode ir, aonde você vai trabalhar, se você vai ficar em casa, quanto você tem na conta. Sim. E assim vai se gerando um tipo de violência, que, nesse caso, é violência patrimonial. Sim. E a gente sempre discute que a violência, ela, de fato, ela é progressiva. A violência doméstica, ela é progressiva. Exatamente. Por quê? Porque, em um momento, começa com controle, até que chega um momento de uma discussão. Da discussão, vem uma ofensa, um palavrão. Do palavrão, na sua próxima discussão, é dali pra frente, já é um tapa. Depois do tapa, é dali pra frente, já é um soco. A próxima discussão é dali pra frente também, até chegar... Ele vai testando, né? O agressor, ele vai o limite. testando o É, o limite. limite. Vai Será? testando limites. Até onde eu posso ir? Aí ele vê que dá certo, e aí ele vai ver que não tem reflexo ruim, negativo, e aí ele vai, né, progredindo essa violência. É a por mulher isso que chega- tem que saber impor o limite, né? Exatamente. E existe um conceito histórico nisso, né? Eu vejo que, na verdade, tem o grupo Red Pill, por exemplo, né? Alguns grupos machistas que reclamam dessa desenvoltura, do desenvolvimento da mulher. Só que a grande verdade é que, se você parar para analisar, a culpa disso tudo é dos próprios homens. Sim. Porque lá atrás, quando nós tínhamos mulheres menos independentes, quando as mulheres dependiam mais dos homens, elas eram, de certa forma, prejudicadas de uma tal maneira que não se viram outra forma que, se não fosse elas mesmas pegar a rédea de casa e passar a trabalhar. Porque a mulher, quando era casada lá atrás, se ela apanhasse, ela não podia pedir o divórcio porque ela dependia do cara. Ela não poderia se relacionar com outra pessoa, ela só tinha que ficar em casa. Então, como se teve um padrão de família, um padrão de casamento muito ruim em séculos passados, a mulher chegou a um ponto que, eu não posso depender desse rapaz mais. Eu não posso depender de quem está do meu lado, porque ele não cuida de mim. Sim. O casamento, que era para ser uma segurança para ela, uma segurança física, emocional, patrimonial, na verdade não deu certo. E a mulher passa, então, a lutar por seus direitos, a competir com o homem no mercado de trabalho. E, a partir daí, nós temos esse desenvolvimento da mulher tomando. Hoje está melhor que os homens, estão dominando tudo, né? A gente está ficando para trás, a verdade é essa. Na verdade, as mulheres são sempre muito mais inteligentes do que os homens. Eu concordo, mais focadas. Mais focadas, mais determinadas. Quando querem, conseguem muito mais do que Eu as vou coisas ter do que que os concordar homens. com você. Mas Eu também. de fato é. Isso que você falou é interessante, porque a nossa, como bem a doutora colocou, a nossa sociedade ainda existe resquícios do patriarcalismo. É uma sociedade patriarcal ainda, sem dúvida nenhuma. Machista, às vezes misógina. E as mulheres, eu costumo dizer que as mulheres enfrentam isso, às vezes conseguem sair desse ciclo de violência, conseguem sair de dentro desse casamento, desse relacionamento que é abusivo, enfrentam ainda um machismo institucional. Sim. Enfrentam ainda juízes machistas, um judiciário que às vezes passa a mão na cabeça de maridos, de pais, e aí quando o reflexo é na mulher, a mulher tem força para conseguir superar. O problema é quando essa violência passa a atingir os filhos, que são as maiores vítimas desse relacionamento, né, dessa violência doméstica. E aí a gente passa por uma segunda parte do nosso bate-papo, que é qual é a influência das medidas protetivas. E aí a gente vai falar o que seriam essas medidas protetivas, como que se pede uma medida protetiva, quais são os fundamentos pelos quais uma mulher pode pedir, e qual é a influência de uma medida protetiva, de uma violência doméstica, seja ela física, psicológica, moral, qualquer uma delas, na guarda, no regime de convivência, na relação com os filhos, porque a gente sabe que no direito de família a gente tem que proteger o melhor interesse da criança, a criança e adolescente. Qual é o reflexo de um contexto familiar que tem uma violência para uma criança?
acontece muito, principalmente na guarda, né? Tem a separação, e aí aquela mulher sofre violência, tem a medida protetiva, e aí o que acontece? Nesse caso, o filho, ele não pode ser impedido de ter a convivência com o pai. Às vezes ele é um péssimo marido, mas um bom pai. E as crianças não podem ser impedidas. Então, o que acontece? A gente tenta fazer uma intermediação, alguém, um parente, um avô, um tio, que pegue essa criança e coloque em contato com o pai, porque aquela mãe já não pode ter o contato. Mas não é porque existe a medida protetiva com a mãe que essa criança vai perder o convívio, porque não é estendido, exatamente como a doutora falou. Mas aí uma pergunta então, para a doutora e para a doutora. A doutora que é mãe. Sim. Você falou que o fato dele ser péssimo marido, marido, mas um bom pai. Será que o cara que é um péssimo marido, ele pode ser um bom pai? Eu acredito que tem casos e casos. Devido ao tempo de... É raro. Mas é raro, mas acontece. Acontece. É raro, mas acontece Muito. Acontece. Não, eu estou perguntando isso porque isso é uma reflexão muito importante e foi uma reflexão que foi feita, inclusive, quando houve a alteração recente, né, na lei da guarda compartilhada. Porque lá a guarda compartilhada hoje é a regra do nosso ordenamento jurídico, mas com a alteração recente, que não é tão mais recente da lei, uma das hipóteses que afasta a guarda compartilhada é exatamente a violência doméstica. Mas isso pode gerar uma situação de afastamento por completo da guarda compartilhada, porque basta que uma mulher que sofreu, que acha ou sofreu ou que acredita tenha sofrido algum tipo de violência, vai à delegacia, registra a ocorrência, aquela medida protetiva ali num processo de guarda, ela é utilizada para afastar a guarda compartilhada. Sim. O que era para ser uma regra, por conta de uma declaração, às vezes, unilateral, porque às vezes o doutor bem pode falar que às vezes o inquérito vai levar muito tempo para ser concluído, para conseguir apurar se de fato houve algum tipo de violência, enquanto isso o processo de guarda já andou, e aí, por conta daquela medida protetiva, o juiz vai afastar a guarda compartilhada, que às vezes depois vai ficar provado que não aconteceu. Então, existe muitos casos, a gente sabe que a lei é para proteger a vulnerabilidade da mulher, mas existem casos que são mal utilizados. Então, ainda nesse campo, o que acontece é que, apesar de ser a maioria, né, também não ser um bom marido, né, e aí isso acabar refletindo em não ser um bom pai, porque a relação do casal afeta muito na relação entre o pai e o filho. Normalmente, sempre ali a gente puxando mais para o gênero masculino, porque não tem jeito. As mães, elas tendem a pensar e a priorizar mais os filhos, né? Porque o pai, normalmente, ele constrói outra família. Normalmente, o lar de referência da criança é o lar materno. Então, assim, a gente ainda vê muito isso. Mas existem, sim. Apesar de não ser regra, infelizmente, existem, sim, muitos bons pais que não são bons maridos. E, em razão disso, por ser uma temática muito sensível, é por isso que, né, seria bom. E aí, essa questão justamente de atrapalhar, né, a questão da guarda, porque não tem reflexo na criança. Mas ainda assim, por cautela, talvez, o judiciário já afasta, né, em decorrência de uma violência doméstica, afasta sim, e a gente vê isso muito nos nossos processos, que afasta a questão da guarda compartilhada, que nem deveria ali estar sendo afetado, e aí teria que se, né, no curso do processo, através dos estudos sociais, você verificar ali a condição, né, de relação entre essa criança e esse pai. Mas, infelizmente, a gente vê ali que não é muito o que acontece. Apesar da pergunta se existe das doutoras, como eu tenho um pensamento parecido, eu acredito que, de fato, é possível, sim, que você tenha um rapaz que ele seja um péssimo marido, mas que ele possa ser um bom pai. Isso vai muito da forma de relacionar, né? Como terminou aquele relacionamento, os motivos. Eu vejo que quanto mais você demora para se livrar de um relacionamento ruim, Você cria... pior é o seu relacionamento pós-término. Quando a decisão ela é mais rápida, né? A decisão ela tem mais... Você tem a certeza maior daquele encerramento, daquele vínculo, você tem um relacionamento futuro melhor. E com isso você também tem uma criação melhor dos filhos, mesmo estando separados. Eu acredito que o relacionamento
dos ex-cônjuges, ele reflete muito na criação da criança. Com certeza. Quando Porque a violência, né, toda essa questão de violência doméstica, ela já afeta diretamente a estrutura familiar. É impossível você ter um caso de violência doméstica dentro de uma relação onde existam filhos e esses filhos não sejam afetados. Sim. Eles são, inevitavelmente, essas crianças são afetadas. E em razão disso, se não cuidado e se ela ainda não tiver um bom relacionamento com os pais, ela vai crescer e ela vai ter reflexos na vida adulta da violência que ela sofreu, que ela viu, às vezes não sofreu, mas ela presenciou, né, em casa. Então, assim, por isso que essa violência, essa questão de violência, ela perdura tanto, porque ela se perpetua no tempo. Sim. Porque uma criança traumatizada, ela carrega, né, o trauma. Então, ela carrega e isso vai desencadear nas relações afetivas dela, que ela vai vir a ter ali na frente. Porque aquilo ali diz muito de como ela está sendo ensinada a ter uma relação com alguém, né? Doutora, Ela entende como que é se relacionar com isso. alguém. Então, para você descaracterizar e para você tirar esse trauma de uma criança, hoje em dia é muito difícil. Porque se você não tem um apoio familiar muito bem concretizado, essa criança tende ali, né, a ter reflexos futuros, a ter toda isso aí é o que nós chamamos de a violência reflexa, né? Exatamente. Ela não é a vítima direta. Ela não é originária da violência, mas pelo fato dela presenciar de alguma forma, ainda que seja ouvir gritos, ver mãe chorando, isso tudo reflete na criança, inevitavelmente. E eu estou com um caso no escritório que nós conseguimos uma restrição de convivência, na verdade uma convivência assistida em função exatamente desse tipo de violência que nós fundamentamos como uma violência reflexa. O pai nesse caso, e a violência não era nem doméstica, porque ele sofria agressão da companheira. Acontece muito. Né? A mulher enchia o cara de porrada. E a criança via isso. E aí nós utilizamos o depoimento por escrito da irmã e fotos do cara mandando mensagem dizendo que não estava aguentando, com a boca toda machucada, enquanto a criança, inclusive, estava lá no final de semana na casa dele. Nós entramos com um processo para rever e conseguimos, com base nessa declaração, de que a criança estava sendo vítima de uma violência reflexa, que era uma criança de tenra idade. Isso certamente ia impactar no desenvolvimento dela a longo prazo. E aí o juiz, por liminar, nós conseguimos. Houve uma convivência agora assistida, o pai só pode ver a criança na casa da mãe um determinado tempo, até que vai ver estudo social, né? Vai ver, ele diz que não apanha e tal, mas... É bom se investigar, né? O estudo social vai ver. É claro que ele vai negar, mas tem lá foto e tal. Mas o interesse ali foi proteger a criança. Primeiro, é igual assim, a questão da vulnerabilidade. É exatamente igual à medida protetiva. A mulher vai lá, vai contar a história dela. O primeiro momento, o delegado vai solicitar e o juiz vai decretar a medida protetiva, até depois investigar se de fato há verossimilhança naquela alegação dela. A medida protetiva, ela hoje tem uma força que é impressionante. Existem casos, e é comum, o que eu estou falando é algo comum. É quase que se fosse a regra que eu estou falando aqui agora, tá? Mas o que acontece é somente a palavra da vítima. A gente chegar numa delegacia, contar uma história de uma agressão, uma ameaça ou uma agressão física, e pedir essa medida protetiva, e é certeiro. É imediato? Sim, imediato. A delegada da autoridade policial, ela vai fazer requisição, o promotor de justiça ele vai acolher aquele pedido e o juiz, posteriormente, vai deferir aquela manifestação daquela mãe que vem sofrendo qualquer tipo de agressão. Então, isso reflete diretamente também, como nós estamos falando sobre questões de guarda e convivência, porque traz uma dificuldade para aquele pai que é afastado do lar, que já não tem um contato com a mãe, para que ele possa conseguir ter um relacionamento com o próprio filho. Sim. Ele não pode entrar em contato com a mãe, que é a guardiã das crianças. E a mãe, sabendo disso, ela também utiliza esse ponto como uma arma. Já que o pai não pode fazer contato comigo, eu vou ficar na minha. Ele que procure um terceiro para fazer um contato com ela ou com uma pessoa da família dela. E isso afasta o pai, de certo modo. Eu cheguei a atuar em um processo em que o pai já estava 6 meses sem ver a criança quando me procurou.
6 meses. Porque E tem qual gente, às vezes, que nem sabe. É exato. justamente É. por isso, porque eles não entendem que talvez a medida protetiva, ela não se restringe apenas à mãe, né? Eles acham, eu não Se tenho estende, contato com a Estende. mãe, então eu não posso ter contato com meu filho. Como eu vou buscar meu filho se eu não posso estar perto da mãe dele, entendeu? Então, assim, por isso que eu estava falando também dessa questão do apoio familiar, porque você pode colocar ali um ponto, né, de avós, né, que estejam próximos, ou uma tia, para poder intermediar essa relação e aí isso não refletir na questão, né, de pai para filho ou de mãe para filho, porque é justamente isso, né? Por isso que é tão importante a gente sempre expandir o conhecimento, porque essa questão, né? Por isso que essa relação dos pais, assim, ela afeta diretamente. É inevitável. É porque é por isso que a gente sempre vê isso. É inevitável que não afete ali a relação com as crianças, justamente porque as pessoas também não têm conhecimento pleno do direito que elas têm, né? Em que ponto ali que elas serão atingidas por aquela determinação judicial, por exemplo. Há uma confusão entre a Sim. guarda compartilhada e o regime de convivência. Exatamente. A guarda Nossa. compartilhada, ela se trata não de ficar convivendo de 15 em 15 dias com o pai e com a mãe. Ela se trata de como que vão participar esse pai e a mãe na decisão Sobre a na vida vida daquela dos criança. filhos. O regime de convivência é uma outra história, onde todos têm direito. Realmente, na violência doméstica, é afastada a guarda compartilhada porque eles não vão conseguir ter decisões juntos. Não, é impossível uma pessoa que está afastada da outra ter decisões. Mas acontece ainda o regime de convivência, que esse pai vai ter direito à convivência com o filho de formas, infelizmente, mais restritas, através de um intermediário, como a doutora falou, ou com supervisão até de alguém do judiciário. Isso que o senhor falou é interessante, porque da mesma forma que há casos em que a medida protetiva não é real, às vezes é inventada, fabricada, há casos que de fato é real e qualquer tipo de contato, mínimo que seja, que a mãe tenha que ter com o pai, isso ela acaba se revitimizando e relembrando tudo aquilo que ela já passou. É um risco. Isso. E aí é sempre importante, eu sempre falo isso, processo de família, processo de guarda, sobretudo, não pode ser, como às vezes a gente acaba vendo muitos juízes Engessando as decisões. engessando sentença, dizendo que não, aqui a guarda vai ser compartilhada. Mas tem uma medida protetiva, mas é só uma medida protetiva, isso não afasta. Eles podem usar um terceiro para fazer essa intermediação e decidir. Só que eles esquecem que a guarda compartilhada, ela traz a reboque não somente o compartilhamento de decisão, mas as responsabilidades também. Sim. E esse pai não pode entrar em contato com essa mãe, será que vai utilizar? Eu tenho algum processo lá que às vezes no final de semana tá lá a mãe mandando mensagem para mim, porque, olha, eu preciso avisar o pai, o que eu faço? Olha, a responsabilidade é dele, a medida protetiva, quem deu causa foi ele. Ele que tem que arrumar alguém para fazer essa intermediação. E às vezes o judiciário impõe uma guarda compartilhada coativa, ainda assim, mesmo que haja lá uma medida protetiva... É quase uma imposição. Impossibilita, porque tem doutrinador que defende a guarda compartilhada coativa, independente se há medida protetiva ou não. Porque às vezes a medida protetiva por si só não afastaria a guarda compartilhada. Deveria ter a prova concreta de que de fato houve uma violência doméstica, seja física ou psicológica. A medida protetiva é uma medida cautelar, no início ainda. Então, tem juiz que entende que não seria o caso de afastar ainda a guarda compartilhada. E como é que faz para esses pais se dialogarem, entrar num consenso para decidir qual escola vai colocar, qual plano de saúde, quem vai levar no médico, quem vai autorizar aquela viagem? Então, isso é um desafio que a gente sempre bate na tecla de que tem que ser analisado caso a caso. E a gente bate muito na tecla do caso a caso por justamente trazer a importância de se avaliar se naquela situação ali é possível ou não, porque não dá pra gente ter de forma genérica uma decisão que imputa a todo mundo a mesma coisa, sendo que todo mundo não vive a mesma coisa, né? Então, assim... É muito... Por isso que eu acho que o nosso atuário é tão importante, justamente nisso, porque a gente busca ali justamente trazer para o caso, né, a particularidade que ele exige, porque senão a gente não consegue dar às pessoas o direito efetivo, né?
que elas têm. Quando existe uma estrutura familiar, isso facilita, né? Quando Sim, tem avós muito, próximos, tios muito. próximos. Isso facilita. Aquela velha história de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ainda bem que isso está caindo por terra, né? Que já tem se falado muito ao contrário, porque é muito importante o apoio de uma família. Ainda que a pessoa, às vezes, normalmente, né? Muita gente aí, por conta dessa abdicação feminina em massa, né? Que ainda que não seja regra, é ainda em massa. Elas se mudam, né? De repente, da região. Eu vejo muitas mulheres que estão longe da família, em outros estados, até muda de país, né? E vai para poder viver o sonho do marido, né? E aí ela perde esse apoio. Então, assim, isso dificulta ainda mais que ela saia desse ciclo. A gente vê que... E quando não existe esse apoio, sobe até para advogado, né? É o Sempre advogado sobe. que tem que fazer a ponte. Advogado é apoio, a é profissão mais ponte. difícil do mundo, tá, pessoal? É, a profissão mais difícil do mundo. Não, a Psicólogo, gente advogado, é tudo. Porque a nossa procuração é para uma atuação específica, mas você atua quase que na vida da pessoa, né? Praticamente todos os atos da vida. Doutora, fulano fez não sei o quê. O processo já acabou há 2 anos, mas, doutora, aí por ter ali uma decisão, né? Ah, você vai visitar de 15 em 15 dias. Ah, aí passou 6 meses. Olha, hoje ele não falou que vai pegar meu filho. E aí? Aí você... É uma dificuldade do próprio diálogo entre eles Sim. mesmo. Até quando tem uma separação amigável, ainda há dificuldade de ter esse diálogo. Eles têm dificuldade de conversar, de parâmetros, de colocar, esse final de semana eu não posso. Você pode ficar? Tem diálogo, gente, a Eu conversa. falo que A guarda sempre é o bom diálogo, senso. é o bom senso. Bom senso. E que o que às vezes falta muito, né? Bom Falta. senso. Às vezes de ambas as partes não conseguem Quase chegar a um sempre. consenso. Mas é por isso que nessa seara da violência doméstica é difícil, porque justamente a dificuldade de relação entre o cônjuge, ela vai refletir, né, como é o nosso assunto aqui hoje, em todos os campos daquela família ali, né, em todas as searas de vida daquela pessoa, porque ela vai ter reflexo em tudo, porque se você não tem diálogo, se você não consegue conversar com seu ex-companheiro, né, que nesse caso seria... Como que você vai decidir as coisas em conjunto? Então, assim... Isso é importante, porque tem gente, às vezes, que acha que a violência doméstica só acontece dentro do relacionamento. Às vezes, ela tem um início após o divórcio. Sim. Que aí as pessoas utilizam isso exatamente para atingir a outra pessoa. Seja uma violência psicológica, às vezes, dentro do processo. Aí influencia a questão da alienação parental, usando a criança. Tudo acaba, infelizmente, estando relacionado. Sim, o doutor citou sobre o divórcio e ainda no início nós conversamos sobre os tipos de violência e me veio aqui à tona, porque o doutor falou que a violência começa no divórcio e a violência mais comum do divórcio, sabe qual é? É a violência patrimonial, porque é naquele momento da partilha de bens em que mais se escracha o início da violência patrimonial. Até porque, quando se está casado, nós temos um instituto no Código Penal que se chama a escusa absolutória, né, lá no artigo 189 do Código Penal, em que, para crimes patrimoniais, você ele não responderia pelo crime. Então, se você está casado, você pega o cartão de crédito da sua esposa ou pega algum bem dela e você estaria por meio dessa escusa absolutória. Não só para cônjuges, né, mas para familiares, também, ascendentes, descendentes, isso acontece. Tanto que, se você tiver um filho que ele pega algum bem seu para vender, para usar droga, por exemplo, não caracterizaria o crime. Mas, no momento do divórcio, a partir dali não existe mais essa escusa absolutória. A partir dali, fica mais fácil você escrachar algum crime. O furto, a apropriação de débito, o estelionato. Né? Então, quando se fala do divórcio em si, sempre que me vem à mente é um tipo de violência patrimonial. Porque durante o processo em que se tem a partilha de bens, você descobre bens que foram ocultados, você consegue ter uma quebra de sigilo bancário, e aí a mulher passa a identificar, opa, como assim, tem tanto dinheiro na conta? Tem esse investimento aqui que eu nunca fiquei sabendo. De quanto o marido ganha, né? Realmente, isso acontece muito, assim, eu vejo muito. Porque a gente lida diretamente, né, com isso, né, no nosso atuar profissional, no dia a dia, então a gente vê muito isso. Até nas ações, quando a gente entra com a ação de alimentos compensatórios, pensão para a mulher, para especificar. A gente tem dificuldade, porque normalmente a gente faz uma planilha para ter noção quais são os gastos dessa mulher no mês. E ela não sabe. Ela não sabe informar qual é o valor do plano de saúde que ela usava, qual é o valor do exame que ela fazia, quanto de mercado ela precisa no mês, um valor de IPTU.
ela não sabe valor Ela de não luz, sabe água, ela não ser sabe ela nada. ali Então fora fica até daquele seio difícil familiar. da gente conseguir saber exatamente quanto pedir para essa mulher que ela precisa sobreviver, porque nem ela ela sabe. Ela nem sabe quem ela é fora daquele relacionamento, Exatamente. né? Ela perde a identidade, né? Perde a E identidade. às vezes o homem, como no início, acho que o doutor que falou, isso vai através de cuidado, né? Eu sou um bonzinho, você não precisa fazer nada, eu cuido de tudo, pago tudo, que é uma forma de tê-la perto, né? De ter o controle da dependência financeira, porque é algo que acaba atrapalhando e impedindo que aquela mulher saia daquele ciclo, eventualmente, de violência que ela esteja vivendo. Sim. Isso é uma forma de tê-la, de mantê-la ali perto, né? E é importante isso que a doutora falou. Muitas vezes, isso aconteceu em um caso do escritório, de uma mulher que ela foi utilizada ali como sócia, teve uma cota da empresa, e ali não sabia, ela era sócia da empresa, passou uma procuração para que o homem pudesse ter ali a administração da empresa, mas mesmo sendo sócia, ela não sabia quanto aquela empresa gerava, quanto faturava, quanto tinha de lucro. Em razão da relação e do abuso de confiança, né? É por isso, porque às vezes elas são sócias, mas elas não sabem, elas assinam documentação que elas não têm nem conhecimento de qual reflexo que aquela documentação vai, né, surgir na vida dela. Já vi mulheres com dívidas astronômicas de empresas, né, que ficaram ali, foram decretadas falências e elas viraram credoras de débito trabalhista, por exemplo, né? Sim. Sem ter patrimônio para arcar com aquilo ali. Então, assim, é uma situação bem complexa, né? Nesse caso em específico, eu vou até trazer aqui uma curiosidade, porque nesse caso em específico, muito se fala, quando se diz em medida protetiva, a gente sempre imagina, de novo, né, a questão de violência física ou psicológica, que você tem um afastamento do lar, ou que você tem ali a proibição de contato, mas na própria Lei Maria da Penha, nós também temos medidas protetivas para questões patrimoniais. Sim. Então, nós podemos pedir o bloqueio de algum bem, nós podemos pedir ali até... O que eu mais gosto, inclusive, que é o pagamento de uma caução para que possa garantir algum patrimônio. Sim. Você pode ter, no caso dessa pessoa em específica, eu lembro que a gente fez um requerimento pedindo cancelamento da procuração, porque como o homem da empresa ele tinha uma procuração para administrar o bem, então nós conseguimos cancelar aquela procuração. Justamente para não haver essa dilapidação do patrimônio, né? Às vezes elas fazem doações de terreno sem saber. Sem saber. Assina, tinha aquele terreno alugado, ele ainda continua recebendo em nome de terceiro e ela acha que o bem ainda é dela. Sim. Quando vai entrar na separação, vê que não tem tá direito a mais. nada. E aí é o complicado do processo e que a gente tenta... Porque o problema do processo é a prova, né? É a prova. A gente tem sempre muito problema, dificuldade com a prova. Às vezes eu costumo alegar a chamada prova diabólica, né? Exato. Como é que você vai fazer uma prova, às vezes, de um fato negativo, você não tem como provar, porque você é hipossuficiente para fazer aquela prova. sim. Então, a gente pede, nesse caso, uma medida processual, a inversão do ônus da prova, para que o juiz obrigue ao genitor, no caso, ao companheiro ou ao marido, que traga os relatórios, o status bancário, que traga as informações do imposto de renda, através do sigilo bancário, porque existem muitos casos que, às vezes, ele utiliza laranja, compra um apartamento, compra um carro, bota no nome de um irmão, de um amigo, ou de um sócio, e aí a mulher não tem ciência disso. Então, Acha que é a dela. prova que é difícil. E aí Exatamente. vive a vida toda achando que aquele carro é dela e, na verdade... E aí é também a questão do desconhecimento dela em relação a todos esses bens. Elas não conseguem indicar nem pra gente, né? Não conseguem indicar. Não sabe. Indicar, ele tem tal carro, mas tá em nome de alguém. Ele tem... Não sabe. Às vezes então, ela até sabe que ela tá em nome de alguém, mas sabe não o sabe motivo. quem é a pessoa. Exatamente. Doutor, mais alguma coisa? Eu acho que a gente só precisa, nesse momento, agradecer nossas convidadas por estarem conosco, por ter aceitado o nosso convite. Eu sempre fico feliz quando a gente consegue... Porque eu sei que o tempo todo mundo quer corrido, né? Nós, advogados, nós padecemos do mesmo mal. Sim. Que é a falta de tempo. Nos bastidores, a gente estava conversando, né, sobre ter um pouco de qualidade de vida no trabalho. Sim. Que a gente acaba abrindo mão dessa qualidade em prol de ter uma carreira, de ter ali questões financeiras. Mas de que adianta se você ganhar isso tudo e não conseguir aproveitar o que a vida te proporciona? Com certeza. Então, Justamente. eu quero poder encerrar agradecendo a presença das doutoras. Eu sei que esse episódio foi um episódio mais do que especial.
Afinal, metade do mundo é mulher, a Isso. outra metade veio de uma mulher, não é isso? Exato. Então, as doutoras que estão aqui representam bem as mulheres do nosso país, as mulheres do mundo inteiro, são exemplos aí de pessoas com carreiras prósperas, né? Algumas com a carreira já consolidadas e outras que eu tenho certeza que vai longe nessa vida, tem um lindo caminho a traçar, Que tá? bom. Conheço um pouco da profissional que é e tenho certeza que vai muito longe, Obrigada. tá bom? Pessoal de casa, vou pedir para as doutoras poderem se despedir. No final, o doutor Saulo vai encerrar pra gente. Foi um prazer estar aqui contribuindo com esse tema de, né, altíssima relevância. É importante sempre que as mulheres tenham em mente que existe sim vida após uma relação, né, que ainda que seja um casamento ou uma relação afetiva, vocês conseguem, né, buscando principalmente a autonomia. Né? A autonomia é sempre importante, até ela é efetiva até dentro da própria relação, né, afetiva, porque você consegue, né, ficar melhor com você mesma, você consegue se sentir bem e isso, consequentemente, tem reflexo dentro do seu próprio relacionamento. Então, assim, busquem saber quem vocês são, busquem cuidar mais de vocês. Nós somos muito importantes nessa sociedade, pois, como muito bem o doutor Rafael falou, nós somos metade, a metade advém da gente, senão nem aqui nós estaríamos. Então, assim... que esse tema seja cada vez mais discutido e amplamente, né, discutido para que todo mundo saiba dos seus direitos. Busquem ajuda profissional toda vez que você achar que você está numa relação. Pode ser que você não esteja só achando que você esteja, de fato, vivendo um abuso, né? Então, assim, se é uma vontade, se você não está se sentindo satisfeito, ninguém é obrigado a estar numa relação onde não está feliz, né? A gente já tem visto aí muito disso, né? Então, assim... Não estejam infelizes, né? Busquem, porque a vida a gente só tem essa e eu acho que a gente tem que aproveitá-la da melhor maneira possível. Exatamente. Queria agradecer a oportunidade por ter vindo. Espero que o que a gente falou aqui ajude de alguma forma as mulheres, mesmo que seja procurar alguém, procurar um advogado para saber os seus direitos, tentar sair desse relacionamento abusivo ou entender se está em um relacionamento abusivo. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês e espero ter ajudado de alguma forma, trazendo um pouco do conhecimento. Folha, gente, quero agradecer a presença das doutoras. Quero deixar desde já registrado o convite para as próximas oportunidades. Estaremos aqui. Tenho certeza que foi um bate-papo muito informativo. Vocês abrilhantaram a nossa conversa de um tema tão relevante num mês tão especial. E dizer que, para vocês que estão nos assistindo, que você que às vezes está passando por um problema, está vivendo um ciclo de violência, mas não consegue enxergar que está passando por isso, lembre-se que a dor, a crise, o problema, o desafio nunca é um ponto final. Pode ser sempre o início de uma vida nova, de melhores momentos, de algo novo que possa acrescentar na sua vida. Até mais, gente. Valeu.